Doutor Jô, voltando a falar sobre saúde, sobre envelhecer bem, vitaminas que a gente precisa ter, saber que estão bem, né? Ai, como é que tá? Eu lembro que teve uma época que as pessoas só falavam, vamos tomar sol, a gente precisa tomar sol, porque a vitamina tem que estar em dia, porque é a vitamina D, né? Do sol, né? É isso, doutor Jô, cadê você? Então, e é muito curioso, sabe, Olga? Eu vejo as pessoas, eles chegam, uma das minhas especialidades é a nutrologia, e a gente trabalha muito com... Porque a nutrologia é uma das poucas especialidades médicas que trabalha com a prevenção de doenças. Certo, prevenção, lógico. Então, como com essa parte de neurociência e nutrologia, eu brinco, gente, toma um solzinho, 15 minutinhos por dia, né, antes do horário do pico do sol, das 10 horas, depois das 3 horas da tarde, é saudável, faz uma caminhadinha, dá 2, 3 voltas no quarteirão, entendeu? São coisas simples que a gente consegue implementar. Mas é complicado a minha agenda, mas cuida, é a tua saúde. Que outro, você acaba de falar da vitamina D, do sol, enfim. Que outra, eu devo estar atento para que outro tipo de vitamina esteja bem no meu corpo? Nosso corpo precisa de todas essas vitaminas, de todas, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, né? Mas o que a gente imagina? Com uma alimentação saudável, a gente consegue nutrir boa parte dessa necessidade orgânica. Às vezes eu vejo muitas pessoas preocupadas em suplementar coisas onde uma boa alimentação... Eu lembro muito da minha mãe, a dona Genê, coma fígado. Fígado é uma das coisas mais ricas em nutrientes que a gente possa ter, né? Então, a alimentação, verduras, legumes, aquela história, aquela brincadeira do prato colorido, né? Da gente ingerir, às vezes eu brigo muito aqui em casa, né? Principalmente com as netas, lógico que o avô tem que implicar com as netas, por causa não é só comer o que gosta, tem que comer o que tem que comer. O que é preciso, né? Você falou do bife de fígado, eu fazia muito quando meus filhos eram pequenos e tal. E eu tenho o hábito, na minha casa, pelo menos uma vez por semana. Sim, o que é uma coisa, olha que coisa interessante. Lógico, gente, vamos lembrar, fígado também, se a pessoa tem um problema de ácido úrico, não é uma coisa que pode comer com regularidade. Por isso que a gente fala do caminho do meio, né? Do caminho onde eu vou separar, vou usar a carne de porco, vou usar a carne de boi, vou usar a carne de frango, vou usar o peixe. Posso fazer um dia sem nada de carnes. É legal ensinar o corpo a processar isso dessa forma, né? E a gente lembrar que a gente acaba fazendo o que a gente está habituado, Olga. O nosso cérebro busca muito esse padrão, né? A gente repetir aquilo que habitualmente faz. Então, buscar hoje, quando a pessoa quer buscar a opção na internet, eu sou um grande... Você sabe que eu adoro cozinhar, eu sou um grande fã de canais culinários, porque você tem hoje grandes dicas, coisas muito simples que antes ficavam muito restritas, né? E hoje é muito fácil você acessar isso. Então, uma boa alimentação, né? O sol, a atividade física. Eu vi um pouquinho antes nosso comentário sobre esse bem-estar, atividade física. Gente, atividade física não precisa ir para academia, não. Hoje você tem aplicativo no celular, eu controlo quanto eu caminho, né? O ideal é que você faça no mínimo 4 a 6 mil passos dia, no mínimo. Isso vai deixar você muito mais saudável, porque caminhada é um dos exercícios mais saudáveis que existe. Não é necessariamente você estar na academia todo dia. Se puder, legal. Mas mesmo na academia, às vezes eu tenho um paciente, como você se aquece? Não, eu já vou direto para o peso. Né? Então, lembra da longevidade. Lembra que você vai ter 50, 60, 70, 80 anos. Né? E a gente precisa manter tanto o corpo sadio quanto o cérebro. Tá, ótimo, você tocou num assunto muito importante. Primeiro quero dar um bom dia para o Paulo Stocker Filho, ele é da cidade de Toledo e está aqui com a gente. Muito obrigada pela audiência, Paulo. Quando você fala de que a gente quer chegar, claro, eu também quero chegar aos 80, aos 90, mas quero chegar bem e com o meu cérebro funcionando. Por quê? O que a gente percebe é que eu tenho várias pessoas que estão com problemas sérios, com demência, com Alzheimer, enfim, o corpo está bem. Estão saudáveis, o coração, o fígado, tudo tá ótimo. Só que o cérebro
O cérebro não está. Como é que a gente chega com um cérebro bom aos 80, aos 90 anos? Ou aos 70 mesmo? Vamos imaginar assim, não existe uma garantia, existe uma tendência, né? Hum. Quanto mais ativo eu mantiver meu cérebro, mais saudável eu estarei, porque eu uso o cérebro, Olga. Eu crio no meu cérebro uma coisa muito importante chamada neuroplasticidade. Eu utilizo a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro ir se moldando, né? Quanto mais eu me permito, seja com 40, 50, 60, 70, 80, tem uma coisa que eu defendo chamada neurowellness, que é bem-estar do cérebro. O que uma pessoa com 40 anos vai fazer diferente da de 50, que é diferente da de 60, que é diferente da de 70. Eu coordeno um programa na Unicamp, da Universidade da Terceira Idade, e eu lembro que numa sala de aula, uns 2 anos atrás, antes da pandemia, quando a aula era presencial, eu tinha na minha sala a caçula, que tinha 50 anos, e a nossa decana, que tinha 91 anos. Então, uma senhora de 91 anos, alguém da família levou para a universidade porque ela queria assistir o tema Como Cuidar Melhor do Meu Cérebro. Olha que interessante. Né? São 41 anos de diferença. Então, o que a gente vai fazendo, uma coisa que a gente sabe que compromete muito, Olga, é o estresse negativo, né? Que ativa a frustração. E uma coisa muito. Você participou comigo do Congresso de Empreendedorismo Sênior, você sabe que parte desse conceito veio da pesquisa sobre bem-estar do cérebro. Então, o que é importante? Tá, eu estou com 50, eu estou com 60, eu não estou mais trabalhando de empregado, eu não estou mais. Eu tenho um negócio, ou eu estou em casa, os filhos já cresceram, os netos já cresceram, né? Porque fica muito essa coisa. Às vezes é mãe, vira avó, mas a criançada vai para frente. Uhum. Né? Então, nós temos que ter propósito. Ter propósito, porque eu me levanto de manhã, é uma coisa fundamental para isso. Né? Ter E a propósito. partir daí eu vou pensar, bem, o que eu vou fazer com 60? As pessoas podem olhar para você, né? Nossa, que energia que você tem, mas assim, não é que a gente esteja assim o tempo todo, é que tem dia que a gente, não, eu vou levantar porque eu tenho um compromisso, tem dia que a gente está para baixo, Uhum. né? Mas a gente tem compromisso, a gente quer honrar com os nossos compromissos, a gente se dedica, a gente ama o que a gente faz, né? Então, é um momento onde a gente procura fazer mais o que ama do que amar o que faz. Mas é de cada um. Agora, como eu vou fazer? O que eu vou fazer aos 70 anos? Eu tenho que imaginar que aos 70 eu tenho provavelmente uma expectativa de vida de mais 15 anos. Ah, mas a idade média é 76, 77. Média. Eu pego da pessoa que mora na condição mais vulnerável, no agreste brasileiro, a pessoa que mora no melhor padrão da Zona Sul de São Paulo, né? Ou da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem essa média, né? A mulher vive mais do que o homem, e uma das razões, para mim, que eu costumo brincar que a mulher vive mais do que o homem, é que a mulher é muito mais multitarefas. Né? Para ela é normal fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso ajuda o cérebro a estar melhor. Isso, o homem, como muitas vezes essa geração anterior, não é a nossa geração atual, mas a geração anterior, a mulher estava em casa e o homem muitas vezes estava no trabalho, o que aconteceu? Quando o homem foi para casa, ele perdeu o vigor, a paixão, ele se aposentou, ele foi para o aposento. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas entendam que terminou um ciclo e pode começar outro ciclo. Uhum. Se eu não sei porque eu levanto de manhã, algo é muito difícil levantar de manhã. Eu só estou vendo o meu tempo aqui com a Fran. Doutor Jô, eu entendo assim. Eu entendo não, você acaba de dar uma dica especial para gente. Pessoas negativas, com certeza, terão um cérebro, como que eu diria? É um cérebro mais comprometido? Seria isso? Pensar positivo? Essas pessoas têm uma visão de mundo, Olga, que tendem a... é muito comum você ter depressão com mais de 50, 60 anos, né? Uma depressão muito ligada à própria idade, e que quanto mais ativo a gente mantiver o nosso cérebro, quanto mais positivo... Porque assim, Olga, por que eu vou pensar em viver mais 20 anos se eu acho que a vida é uma porcaria? Verdade. Verdade. Né? É mais ou menos como se Deus estivesse me condenando ao inferno na terra, né? Exato. Então, assim, a possibilidade que a gente tem de olhar a vida, muito dessa tristeza que vem, que acontece, e uma coisa que eu digo muito para os meus alunos, ou nos meus livros, é que a gente tem que... Família, a gente tem muito essa coisa de querer ajudar a família, filho, neto e tal, e às vezes a gente tem a nossa percepção, Olga.
né? Como a gente acha que as coisas devem ser feitas. A minha melhor sugestão para minimizar o risco do conflito em família é: posso te fazer uma sugestão? Se seu filho ou sua filha disser não, acabou, fica quieto. Não quer, né? Porque se você vai dar uma... Hoje ainda eu fui insistir, fui ralhar com meu filho por causa de filtro solar, né? E eu vi que ele ficou bravo. Eu lembrei da minha dica. Eu devia ter ficado quieto. Sai de cena. Fecha a boca, sai de cena. Olha, porque assim, eu não entro você em já disse, discussão, viu? Que bom que eu disse e você não entendeu, não aprendeu, criatura que eu amo. Eu sei. Eu saio fora. Eu não entro em discussão mesmo, doutor. Eu me poupo. Ontem uma pessoa me falava assim: nós estamos numa época de fazer uma faxina geral, de tirar as pessoas que não agregam nada à nossa vida. Eu falei assim para essa pessoa: não, eu não tô numa época dessa. Eu tenho feito isso constantemente. Não serviu, tá fora da minha lista. Sabe? Não, porque nós temos esse poder, né? De deixar que entrar na nossa vida as pessoas que nos fazem bem. Então, essa coisa de dizer: ai, mas eu não gosto do Dr. João, mas eu não sei, como é que eu faço? Não, você simplesmente risca, anula, põe naquela caixinha lá, não quero mais pra minha vida. A gente tem esse poder. Olga, ontem ainda eu estava conversando com uma paciente minha, conversando sobre isso, dizendo o seguinte: mas fulano vai falar... Pô, se fulano não consegue entender a situação que você está, ela não é sua amiga, ela não está preocupada com você. Então, a gente tem que sempre olhar se as pessoas com quem eu convivo estão me ajudando a construir, ou são construtivas ou destrutivas, são saudáveis ou são tóxicas. Isso. Lógico que a gente sabe que isso no mundo corporativo não é tão simples. Às vezes eu tenho que tolerar um colega, às vezes eu tenho que tolerar um chefe. O subordinado normalmente se enche muito o saco, a gente manda embora. É verdade, mas... um chefe não dá, né? Então, o chefe não dá. Então, às vezes você tem que aprender, e aí não é engolir, é processar, é entender que nada é feito para você sem que você permita. Você sabe que eu brinco muito. Quer dizer, o que ele fala para você vai ter o impacto que você deixar. Verdade, concordo. Então, como a gente vai construindo esse dia a dia, esse momento... faz diferença, porque senão não tem graça viver mais. Quando a gente quer viver mais, quer manter o cérebro saudável, a gente se preocupa. Tá na academia, ativa meu cérebro, com 60 anos, ativa, mas o que você está fazendo para a principal coisa que vai comprometer o teu cérebro? O cortisol, o excesso de cortisol, né? Que é o estresse ruim. Né? Mas eu não sei o que fazer. Se você não sabe o que procura, que legal, é melhor do que quem não está procurando nada. Pelo menos sabe que tem que encontrar saber que alguma coisa. Eu tô perdido, que eu não sei, é melhor do que a pessoa que se engana, que acha que não precisa. Bom, eu não tô aqui para dar conselho para ninguém, mas se você puder, por gentileza, mexa com a terra. Plante. Não tem espaço? Coloque em vasos. Não tem muito espaço? Coloque em latinha. Aquela latinha do creme, do molho de tomate que você usou ontem no seu almoço, planta naquela latinha. Se ocupe da terra, porque plantar é saudável. Eu não enlouqueci durante a pandemia, doutor Jô, porque eu tenho um quintal para plantar. Mas se eu não tivesse quintal, quando morava em São Paulo, que eu morava em apartamento, você precisava ver, o meu apartamento era uma floresta, porque eu plantava em tudo que era lugar naquele apartamento. Onde tinha uma restinha de sol, eu plantava. Porque eu sei que é saudável. É saudável. Quando eu digo isso, por favor, você planta, doutor? Olha que coisa. Eu estou aqui, o meu jardineiro está aqui mexendo nas plantas. Eu sou da roça, né, Olga? Sabe que eu sou paranaense, lá do norte do Paraná, de Cambará. E eu lembro de uma frase que uma vez a gente estava num churrasco entre amigos e o pai de um amigo estava era um promotor, mas ele estava mexendo na terra. Eu disse: o homem que se aproxima da terra se aproxima mais de si mesmo. E quando a gente entende essa conexão, você está falando, eu adoro procurar coisas. Tem receita de fazer vasinho com garrafa de Coca-Cola. Sim. Muito interessante. Olha, na internet a gente tem várias soluções, mas de repente você olha à sua volta e você tem várias soluções para plantar. Basta querer. Doutor Jô, nosso tempo acabou. As pessoas te encontram onde? Procura lá no Insta, dr.jofurlan. Vou até falar o canal novo que a gente acabou de lançar agora, chamado Nutrologia e Bem-Estar, ou no Cérebro SA. Pronto. Até sábado com as nossas pílulas de sabedoria. Um grande beijo, brigadão, meu amor. Um beijo para todos, fiquem com Deus, um beijo, minha amiga. Até.